Com o Salão Social da ACC de Marechal Cândido Rondon recebendo um grande público, entre associados, profissionais da área técnica e demais interessados, a Copagril realizou nesta quinta-feira, dia 18 de maio, seu seminário Soja e Milho 2023. Entre outras questões abordadas, o tema principal escolhido pela diretoria da cooperativa, encabeçada pelo presidente Eloy Podkova, foi em relação à cigarrinha do milho. Nosso desejo é sempre trazer mais informação para o nosso associado. Então, nós temos algumas dificuldades, às vezes até no manejo. Aonde que vai ser hoje falado bastante sobre a cigarrinha, o enfesamento, é uma coisa que veio não faz muito tempo, né? Então, ainda temos algumas dificuldades. E com isso a gente está trazendo pessoas especializadas, que nem está vindo a doutora Dagmar, onde que vai estar abordando esse assunto e fazendo qual que é o melhor manejo, qual que é a melhor forma de evitarmos e termos com isso assegurado uma melhor produtividade, né? Quais as principais dúvidas que o senhor acha que os produtores, os associados ainda têm em relação à cigarrinha? Nós temos ainda alguma dúvida, talvez, ainda que possa existir, quais os produtos mais indicados, né? Talvez qual a melhor maneira e talvez a época melhor de estarmos utilizando, né? Então ela vai estar abordando e com certeza essas dúvidas vão surgindo, mas eu vejo assim que cada ano é um ano diferente e nós temos que estar atento porque a cultura que nós estamos implantando tem umas são mais suscetíveis, outras têm mais tolerância, então cada uma tem o seu jeito. E lá na propriedade dele ele vai vendo qual que se adequa melhor e aí o manejo que tem que ser feito para que ele possa então ter assim assegurado e tendo essa segurança onde que ele vai estar utilizando esses produtos e com certeza vão estar respondendo depois do final, porque essa cultura ela responde, quer dizer, aparece o problema quando está já na fase do espigamento, enchimento da espiga, e daí quem fez o manejo correto não vai ter problema, e quem não fez ele vai começar a sentir lá para frente. Assim. Dentre os muitos participantes do seminário da Copagril, esteve o presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon, agropecuarista Edio Chaplan. Na questão da cigarrinha, nós nesses últimos anos acabamos evoluindo, né? Até pelos trabalhos realizados juntamente à Copagril, também juntamente com a DAPAR, e ao longo dos anos nós temos uma evolução muito boa. É claro que precisamos avançar, estar atentos nas questões da cigarrinha, mas algumas coisas de manejo já nos trouxeram aí alguns benefícios, né, que até os agricultores já estão colocando em prática. Agora, só o monitoramento não basta, nós temos que estar ligados às tecnologias, e aqui eu digo principalmente as tecnologias de sementes, que cada vez elas estão agregando valor na defesa dos molicutes, né, que são as bactérias que causam aí os enfesamentos. Quem discorreu sobre os principais aspectos de prevenção ao ataque da cigarrinha do milho foi a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, de Minas Gerais, doutora em agronomia, na área de fitopatologia, Dagmar Dionísia da Silva Araújo. Primeiramente dizer que não é só a Embrapa, né? Quando a gente está fazendo essas pesquisas com cigarrinha, enfesamentos, a gente tem feito grupos de parceria, são redes que a gente tem feito esses trabalhos. Então, junto com esses parceiros nossos, né, é que a gente tem buscado alternativas para manejo de cigarrinha. Um dos pontos importantes que a gente tem visto nessas redes, nessas parcerias, é a evolução do conhecimento sobre a reação de híbrido. Tem variação na reação dos materiais, a gente vê que a região tem buscado cultivar materiais com nível de tolerância melhor, mas tem que lembrar também que além desse conhecimento dos materiais, da reação dos materiais ao enfesamento, né, ao complexo de enfesamento e a cigarrinha, que também tem outras estratégias de manejo que tem que ser aplicadas, porque o híbrido sozinho ele não é a solução, ele é um fator importantíssimo no sistema de manejo, mas ele tem que estar associado com as outras estratégias que a gente tem falado por aí. E como é que vocês observam a questão da evolução desta praga nas lavouras, doutora? Olha, à medida que o conhecimento vai sendo divulgado, que o produtor vem investindo em informação e na aplicação das estratégias, a expectativa para esse ano, que é um dos anos que é um dos principais assim que a gente vai conseguir ver
como que esse manejo está sendo feito e a adequação dele, é que o produtor tem aplicado as técnicas adequadas, né? Tanto o controle do inseto com as aplicações no tempo certo, né? Inseticida, tanto químico quanto biológico, a gente viu uma evolução nisso. O uso de híbridos como um nível de tolerância mais adequado, né? Que são aqueles que vão suportar mais os patógenos, que são a virose e as duas bactérias. A eliminação de tiguera, eu fiquei muito satisfeita. Ontem estávamos eu e o Luciano Cota aqui na região e a gente vai observando as lavouras no que a gente estava andando. Muito pouco tiguera nas lavouras, graças a essa aplicação das recomendações que tem sido feita tanto pela Embrapa, quanto IDR, quanto as cooperativas, que a gente tem batido muito nessa tecla, a ADAPAR bate muito nessa tecla. Então, assim, tem evoluído e a expectativa para esse ano é que o problema seja bem menor do que desde 2019, quando foi detectado aqui na região. É preciso também que haja uma parceria dos vizinhos de áreas para evitar que um faça o trabalho correto, o preventivo correto, e o seu vizinho deixe de lado. Exatamente. Essa é uma das recomendações que a gente também tem feito tem falado muito constantemente em todo lugar que a gente vai, a gente fala que o problema não é solucionado só dentro de uma porteira, não é dentro de uma fazenda. É dentro da região, todo mundo tem que focar, independente se o seu milho vai ser safra, safrinha, se vai ser grão ou silagem, o tipo de cultivo que você vai fazer, não importa, cigarrinha vai naquele milho se ele estiver disponível, então todo mundo tem que fazer esse controle, né? Fazer o manejo adequado da lavoura para não interferir na lavoura do vizinho. Então é um problema da região e isso vai se estendendo para as outras regiões. Então o que eu faço aqui no oeste pode ter um efeito lá no norte do Paraná e por aí vai, passando de região para região. Então é um problema de todo mundo tem que aplicar as técnicas, as recomendações que a gente tem e que o conhecimento disponibiliza até agora. Mas prevenções iniciais também colaboram no sentido de economia, no sentido de aplicações. A gente observa que muitos produtores, alarmados com o problema da cigarrinha, passaram a aplicar mais inseticidas nas lavouras, o que no final causa muito prejuízo para o próprio bolso. Isso, exatamente. Em 2019, 20, 21, até 22, a gente estava com um preço de saca de milho relativamente alto, né, batendo ali a casa dos R$100 a saca. Hoje a gente está com um valor de 58, menos de R$60 a saca, e isso impacta negativamente para o produtor. Então ele tem que buscar essa informação de fazer a aplicação na época correta e a quantidade de aplicação necessária para manejar a cigarrinha. Segundo os colegas da entomologia, essa aplicação ela deve ser feita até ali os 40 dias após a semeadura, né? Eu falo da aplicação foliar, né? Porque eu estou considerando que o tratamento com sementes já foi feito, então a partir da germinação ali fazer até o V8, né? O estágio de 8 folhas expandidas, fazer esse manejo. E a partir desse estágio V8 ou 40 dias após a semeadura, a cigarrinha, o dano que ela tinha que ter causado, ela já causou, porque ela já fez a transmissão dos patógenos na planta jovenzinha. Então, a partir daí, tudo que vier é excesso ou desperdício de recurso financeiro. Então, é uma outra recomendação que a gente tem feito em cima disso daí, né, considerando o período de transmissão, é que se está vendo muita cigarrinha lá na fase reprodutiva, não aplique inseticida químico, faça um controle biológico, alguma coisa assim, que o produtor vai ficando mais tranquilo, ele está prevenindo para a próxima safra, para reduzir o problema. E o controle biológico, qual seria aquilo que dá o mais certo? Depende de como que é feito. O controle biológico, por se tratar de micro-organismos, né, então ele tem algumas características diferentes do controle químico. Ele precisa de clima, de umidade para o agente de controle biológico ali, seja qual for ele, né? São organismos vivos, são micro-organismos, então independente de qual for, ele precisa de umidade, temperatura mais amena, temperatura muito alta não é indicado. A gente tem visto que todos os agentes que estão disponíveis, eles têm um bom efeito, mas tem que se atentar nessa questão de o controle biológico, ele precisa de um período para ele ser estabelecido dentro da área e para o micro-organismo desenvolver ali, contaminar a cigarrinha e matar ela.
Muitas vezes é feita a mistura desses agentes, a gente vai falar um pouquinho disso hoje na palestra, né? E lembrando que, a princípio, a primeira recomendação, quando tem no início da lavoura, é fazer um controle químico e associar isso com o controle biológico, que aí é como que é feito que é importante, né? Qual o que tem Balvéria, tem o betarrísio, tem o Isária, então todos eles têm um bom efeito, mas desde que feito o manejo da forma correta, aplicação no período correto e no horário correto.